Foi só aí, atravessando toda a cidade, que eu tive a dimensão da estranheza desse dia. As ruas estavam completamente desertas. Quanto aos prédios, quase todas as portas e janelas estavam abertas. Nenhum barulho vinha de seu interior. Nenhum gesto atraía qualquer presença humana. Na empresa onde você trabalha, também não tem ninguém. As secretárias não vieram. Seu chefe não te chama. Você decide explorar a empresa, mas evidentemente não encontra nenhum gato pingado. Somente alguns arquivos importantes espalhados pelo chão. Mas é só à tarde. No caminho de volta é que a aflição se intensifica. A cidade parece completamente abandonada. Não há nem mesmo um passarinho no céu, nem gato, nem cachorro, nem rato. Até os insetos foram embora junto com os seres humanos. Nenhuma rajada de vento, o ar se condensa num silêncio pesaroso. E você é invadido por um medo inimaginável. Não consigo mais parar. É a primeira vez que isso me acontece. Saí, como saio toda manhã para o meu treino diário. Corri algumas quadras e logo me dei conta de que não estava conseguindo mais parar. É engraçado como as pessoas não se dão conta do que está acontecendo. Sabem que eu sou maratonista e que corro sempre no mesmo horário e seguindo sempre o mesmo trajeto. Elas estão acostumadas comigo. Normalmente me cumprimentam e eu as cumprimento correndo. Mas dessa vez eu não consigo mais parar. É claro que tem alguma coisa aí errada. Só não consigo entender o quê. Eu tô de saco cheio. De saco cheio. Eu começo a ter vestigem e volto a constatar que meu corpo não me obedece mais e continua a correr. Quando eu entro na cozinha, ele já está lá. Ele me espera do outro lado da mesa. E de vez em quando, eu tenho a impressão de que ele me olha também. Não é o besouro como os outros. É o maior de todos que já vi. Talvez o mais negro também. Eu fico me perguntando por que eu não matei ele quando eu vi na minha mesa pela primeira vez. Será que foi o seu olhar fixo que paralisou minha mão? Eu não entendo nada de besouros, mas a sua imobilidade majestosa, como se ele fosse o rei dos besouros, me faz crer que ele me observa constantemente. Esse besouro é sem dúvida dotado de certa sabedoria. Ele não tem medo de mim. E se eu não matei ele, é porque de fato percebi que ele não tinha medo de mim. Certa manhã, antes de ir para o escritório, eu deixei uma migalha de pão de forma na mesa.
À noite, quando eu voltei, ele já tinha comido. A partir daí, todos os dias, eu deixo uma migalha de pão de forma na mesa. Percebo que ele se recusa a comer na minha presença. Ofereci uma migalha enquanto tomávamos o café da manhã, mas ele não se moveu. Passei até geleia no pão, mas ele não se moveu. Pena, né? Poderíamos ter tomado o café da manhã juntos. Com o tempo, você começa a se acostumar a essa nova normalidade. Você é, enfim, um homem livre e todo-poderoso. Agora você tem acesso a todos os segredos da cidade. Durante a semana, procura primeiro lugares com placa de privado, proibido, proibido a entrada, perigo. Depois visita as prisões, o sanatório, os bordéis, o convento das carmelitas, as catacumbas, os esgotos, os porões. Pela primeira vez na minha vida eu sinto medo. Faço um esforço para parar diante das portas da cidade, mas eu não consigo. Merda. Isso é lágrima. Quer dizer que eu comecei a chorar? Agora eu já não sinto nem cansaço e nem medo. Só choro. As lágrimas escorrem pelo meu rosto e me refrescam. Nada é tão interessante do que os nossos passeios nos 3 cômodos do nosso apartamento. Digamos que eu tenha escolhido um trajeto e que no meu passo eu traço uma figura geométrica invisível. Ele é capaz de reconstituí-la perfeitamente. Às vezes ele começa a dar voltas. Eu sigo esperando que isso nos leve a algum lugar, mas não leva. Da última vez, subiu na beira da xícara e, com ares de um suicida, se atirou lá dentro. Acabei dormindo com a cabeça recostada sobre a mesa, enquanto esperava que seu corpo chegasse no fundo da xícara. Foram os acordes de um Allegro de Vivaldi que me despertaram. Já era noite e me dei conta de que estava eu também em queda livre, num precipício infinito de uma xícara gigante.
você escreve cartas à noite e as coloca em sua própria caixa postal, só para ter a surpresa de encontrá-las na manhã seguinte. Mas tem dias que você não resiste e quebra alguns vidros durante seu habitual passeio vespertino. Certa noite, o telefone toca no apartamento ao lado. Há um sorriso ferino em seu rosto desde que os telefones começaram a tocar desesperadamente. Eles tocam em todos os lugares, mas você não quer mais escutar nem atender. Eu também dei para me iniciar em seus hábitos, sobretudo aqueles que se relacionam com suas preferências alimentares. Sei, por exemplo, que ele adora fruta, detesta carne e que o queijo branco o deixa nervoso. Quanto à música, ele é um grande admirador de Vivaldi, Corelli, Handel. Debussy não lhe cai bem. Uma vez, ouvindo Mahler, ele perdeu o equilíbrio e quase caiu no abismo da vitrola. Eu leio para ele em voz alta Os Miseráveis de Victor Hugo ou A Metamorfose de Kafka. Normalmente ele não se mexe até a última página, mas, vez por outra, acontece de vê-lo escapulir lá pela página de número 50, retirando-se pelo buraco da cozinha. Eu também comecei a abandonar a leitura dos livros que ele não quer mais ouvir depois da página de número 50. Mas agora eu já entendi tudo. Eu não durmo mais nos palácios dos ricos. Nas mansões das pessoas célebres, nos grandes palácios. Prefiro flanar pelas estações de metrô, perto dos grandes estádios. No inverno, durmo debaixo da ponte. No verão, nos bancos das praças. Foi lá que, totalmente por acaso, eu aprendi a mendigar. Dormi um dia com o meu chapéu esquecido aos meus pés. Na manhã seguinte estava cheio de moedas. Corro com a minha cabeça inclinada um pouco para frente. Sou a imagem viva do corredor ideal. Abandonei a estrada, pois ela fazia uma curva, e sou forçado a seguir em linha reta. No momento, minha preocupação principal é evitar as árvores. Quando se corre nessa velocidade, as árvores são um perigo. Atrás de mim, um fio de sangue, e à minha frente, uma cadeia de montanhas. O ar está frio, eu acho que vai chover, e isso é bom, a chuva vai lavar as minhas feridas. Atrás dessas montanhas que subo correndo, se encontra o mar. E vocês sabem, no mar, a gente precisa entrar limpo, sempre.